Querer ensinar a Bíblia sem conhecê-la de maneira completa, de forma panorâmica, é o erro de muitos que hoje estão assentados em cadeiras de mestres. A visão panorâmica é aquela visão do todo. Você coloca uma câmera num drone, o drone vai a uma altitude bem elevada e de lá filma o solo. O rio, ele vai mostrar uma forma que de outra forma você não perceberia, que é a forma sinuosa. Ele é cheio de curvas, à medida que ele vai descendo, ele vai fazendo curvas uma atrás das outras. Se você chega à beira do rio, você não vê essa forma, você vê uma coisa localizada. Você pode até pegar um pouco de água, mandar para analisar, ver se ele tem bactéria, ver se tem coliformes fecais, ver se a água tem metais pesados, se ela pode ser bebida, se não, se ela é mineral, se ela não é. Mas para se ensinar a Bíblia é necessário a visão panorâmica. E eu vou dizer por quê. Existe uma oração de Davi, do rei Davi, no Salmo 17, ele está aqui na tela do computador, eu vou ler. E durante essa oração, a forma como Davi faz essa oração, parece demonstrar, Davi parece que se expressa como se ele tivesse merecimento diante de Deus para ter a sua oração atendida. E isso fere frontalmente a Bíblia. Ninguém tem merecimento diante de Deus. E nas palavras de Davi ele diz assim: Ó Senhor Deus, atende o meu pedido de justiça, escuta o meu pedido de ajuda, ouve a oração que faço com sinceridade. Tu julgarás a meu favor porque sabes o que é direito. Tu conheces o meu coração e de noite me visitas. Tu tens me examinado profundamente e não encontraste em mim nenhum desejo mau. Não digo coisas que te desagradam, como os outros fazem. Tenho obedecido às tuas leis e tenho procurado não agir como os violentos. Tenho andado sempre nos teus caminhos e nunca me desviei deles. Eu oro a ti, ó Deus, porque tu me respondes. Por isso, ouve-me, escuta as minhas palavras. Davi, nessa narração dele do Salmo 17, nessa oração, ele faz algumas afirmações, como se ele tivesse merecimento diante de Deus. Ele diz: Tu conheces o meu coração, não encontraste em mim, ó Deus, desejo mau. Não falo o que te desagrada. Tenho obedecido às tuas leis. Eu não ajo com violência. Ando nos teus caminhos, nunca me desviei deles. Essa não é a realidade de Davi. Davi tinha tanto sangue nas mãos, porque ele fez muitas guerras, que quando ele pensou em construir o templo de adoração a Deus em Jerusalém, Deus não permitiu que ele construísse, porque disse: olha, tem muito sangue nas tuas mãos e você não pode construir o templo. O seu filho, Salomão, é que vai construir. Quando ele diz que ele obedece às leis de Deus e que não tem pensamentos impuros, também não condiz com Davi que nós conhecemos na Bíblia. Aquele que se apaixonou por uma mulher casada e, usando o seu poder de rei, fez com que o marido daquela mulher fosse morto para que então ele pudesse tomar aquela mulher para si. Davi não tinha merecimento diante de Deus. E por que ele faz essa oração e usa essas palavras? É que Davi era profeta. Ele não está falando de si mesmo, ele está falando de Jesus. Essas palavras não cabem em Davi, mas elas cabem em Jesus. Quando diz: Tu conheces o meu coração, não encontraste em mim desejo mau, não falo o que te desagrada, tenho obedecido às tuas leis, não ajo com violência, ando nos teus caminhos, nunca me desviei deles. Isso cabe perfeitamente em Jesus, mas não cabe em Davi. Davi, portanto, nesse texto, ele não está falando de si, ele está falando palavras proféticas
se referindo a Jesus. E essa é a diferença da visão panorâmica da visão local. Se você pega esse texto, analisa apenas esse texto e vai fazer um discurso, uma pregação a respeito desse texto, a possibilidade de você errar e sugerir que as pessoas tenham merecimento para que tenham suas orações atendidas por Deus é muito grande. E isso fere frontalmente a Bíblia. A Bíblia diz que ninguém tem merecimento diante de Deus. As coisas que Deus faz para as pessoas e as orações que Deus atende, não é por merecimento, não é pelo que a pessoa fez e que ganhou o direito de ser atendido, mas é por graça. É Deus fazendo pelas pessoas, por bondade, por misericórdia, aquilo que as pessoas não merecem que seja feito a favor delas. Isso é graça. Graça é Deus tratar aqueles que são culpados como se eles fossem inocentes, como se eles não tivessem culpa. E você só vai entender que Davi está falando a respeito de Cristo e não de si mesmo, se você tiver uma visão panorâmica da Bíblia, se você conhecer toda a Bíblia, porque senão isso vai fazer você incorrer um erro e achar que Davi era ouvido porque tinha merecimentos. Existem mais dois textos, pelo menos, e muitos outros, mas eu vou citar apenas dois, que as pessoas incorrem muito no erro também por não usar o conhecimento panorâmico, mas apenas a análise local de texto bíblico. Por exemplo, na televisão e nos rádios, eu já ouvi várias vezes pregadores dizerem assim, que Deus chamou Abraão para sair da casa dos seus parentes, lá de Ur dos Caldeus, e Abraão saiu crendo em Deus e viajou por terras que ele não conhecia e que toda a terra onde colocou a planta dos pés, Deus deu a ele como herança eterna. E eles dizem então, se Abraão creu e recebeu essas coisas de Deus, se você crê, você também vai receber essas coisas de Deus. Isso já não é verdade. Abraão creu e não somente creu, mas ele tinha a promessa de Deus. Deus disse, Abraão, vou dar a você as terras onde você colocar a planta dos seus pés. Abraão tinha essa promessa. Se Deus não fez a nós essa promessa, não adianta nós crermos que Deus vai nos dar aquilo que ele não prometeu, porque ele não vai dar. Ló, o sobrinho de Abraão, saiu junto com Abraão lá da terra de Ur dos Caldeus. Onde Abraão pisou, Ló também pisou. Por onde Abraão viajou a pé, Ló também viajou. E Ló não recebeu herança. Uma outra situação dessas, e essa é muito ensinada no meio católico, eu tenho ouvido muitas pessoas dizerem que Maria foi aquela que tem poder para livrar as pessoas porque ela pisou a cabeça da serpente. Mas onde está o texto bíblico que fala isso? Não existe esse texto bíblico. O texto bíblico que faz menção a pisar na cabeça da serpente é Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Eu também abri o versículo aqui e está escrito assim, Deus falando para a mulher e para a serpente, eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Ela esmagará a sua cabeça. Esta esmagará a sua cabeça, e você picará o calcanhar da descendência dela. Aí as pessoas dizem assim, tá vendo? Maria pisou a cabeça da serpente, ela esmagou a cabeça da serpente. A Bíblia não fala nada disso. Esse texto nem fala de Maria, está falando de Eva. E não fala que Eva ia pisar a cabeça da serpente, ela diz assim, eu vou colocar inimizade entre o descendente da mulher e o descendente da serpente. O descendente da mulher, que é Jesus, vai pisar a cabeça da serpente, e a serpente vai picar o calcanhar dele. A serpente feriu Jesus lá no Calvário, ele foi esbofeteado, ele foi açoitado, ele foi crucificado. Isso é a linguagem folclórica aqui, dizendo que, não folclórica, simbólica, dizendo que o calcanhar de Jesus foi ferido, de fato foi. E ele pisou a cabeça da serpente, porque ele venceu a morte
e venceu o pecado na cruz do Calvário. Mas veja que o texto não fala a respeito de Maria. Portanto, se você pega um texto isolado e lê apenas ele, e tenta fazer uma interpretação a respeito desse texto, a possibilidade de você errar é muito grande. É preciso que você conheça toda a Bíblia, saiba qual é o posicionamento de Deus em relação a todas as coisas, e daí, quando você olhar a alguns textos menores, você terá condição de entender ou de interpretar esse texto de acordo com o todo bíblico. E isso fará com que você não incorra a erros como esses que eu citei aqui, tantos outros que existem espalhados por aí no meio religioso.